Mais um sobrevivendo ao vivo, que é o sobre o vivendo ao vivo, mas o vivendo ao vivo tem 3 minutos. 3. Esse número vai ser chave, crave na sua mente, porque é o número de gols que o Capital precisava fazer depois de ter levado o primeiro para avançar na Copa Centro-Oeste. Já vamos entrar logo, já que falamos que 3 minutos é o suficiente. É bom que aqui eu possa divagar à vontade, mas eu divago agora para você. Vamos falar aqui como foi essa partida direto do estádio JK, válido pela quinta rodada da Copa Centro-Oeste, a última da fase de grupos, para falarmos de Capital 2 contra 2 também, Operário. Placar que eu já te dou spoiler. Não foi bom para nenhum dos dois não, tá? Não foi bom, os dois equipes acabaram eliminadas da competição. Mas não foi aquela eliminação com gosto de vergonha, time sem vergonha, ou queremos. Não foi. Torcida até que aqui compareceu aplaudiu o time, aplaudiu o Capital, mas vamos contar como foi esse jogo e o que precisava fazer a equipe do Capital. Chegou aqui no grupo bastante encardido. Lembrando que passam apenas os 2 primeiros de cada grupo, aí vai ter semifinal e final, e o Capital precisava vencer o jogo aqui dentro de sua casa, torcer por algumas combinações de resultados e contar com o saldo. As combinações de resultados nem foram das piores não. Caso o Capital conseguisse uma vitória aqui por 2 gols de saldo, acabaria se classificando, mas não foi o que aconteceu. A equipe do técnico Luizinho, claro, pensando e focando em Série D como tem que ser focado, é a principal competição, é a Copa do Mundo das equipes que participam aqui do Distrito Federal para conseguir o tão sonhado acesso e para o Capital ainda mais, para conseguir o calendário. Depende da Série D para conseguir o calendário, lembrando que avançando até a terceira fase, o Capital já consegue ter a Série D do ano seguinte. Mas claro, essa torcida quer mais. Então veio para cá com um time misto, um time bem alternativo do que a gente está acostumado a ver o Capital jogando nos finais de semana, para encarar a equipe do Operário, que tinha 2 pontos à frente do Capital na tabela, mas uma vitória de novo colocaria o time da Coruja aí, uma vitória por 2 gols, né, de diferença, colocaria o time da Coruja na classificação. Vamos parar de enrolar, vamos falar do jogo. O jogo do Capital? Gostei, tá? Gostei do jogo da Coruja, eu gostei do jogo do Capital, por mais que viesse com o time alternativo, contou com a estreia, por exemplo, do Carlos, camisa número 10 hoje, que gostei bastante, o próprio Couto, garoto da base, subindo, também estreou como profissional hoje, então é um Capital que deu oportunidade a novas peças, e um Capital que já sofreu logo no começo o seu revés, com 10 minutos de partida, uma bola esticada na ponta, o time do Operário rouba a bola, o Lugano, lateral direito do Capital, vai dar o bote, vai diminuir para exatamente fechar essa pressão lá em cima, acaba sendo superado, tem um espaço no corredor, a equipe do Operário, leva exatamente atrás de mim ali, é quando ocorre o cruzamento e no segundo pau o Danilinho faz o gol, deixando 1-0 para a equipe do Operário. E aí complica as coisas do Capital, mas que não se abateu. Continuou jogando e ficou jogando muito bem. Com 10 minutos de jogo, com gol levado, poderia ser uma síndrome de pânico na Coruja, mas não foi. Conseguiu transformar o JK em seu ninho e fazer até um bom jogo. Teve mais a posse, pontos positivos. Gostei do Carlos, camisa número 10, jogou muita bola. Gostei da marcação alta do Capital, ajeitou, não deixou o Operário sair jogando de jeito nenhum. Primeiro tempo que o Operário ficou encaixotado e teve que apelar para chutões para frente, ligação direta, porque o Capital fechou muito bem, finalizou, teve suas chances, criou seu momento de pressão, teve um espaço de tempo ali de 5 minutos que foram 4 escanteios para o Capital e 3 laterais, era pressão, apesar de não ser criada nenhuma grande chance clara, era mais um volume do que realmente efetividade. Isso muda com o Deizinho, ele que é um dos artilheiros dos gols importantes dessa equipe do Capital. Impressionante quando você precisa sair do buraco, bota o Deizinho. Agora me atentei que isso aqui pode não estar gravando. Vamos conferir aqui ao vivo. Se não tivesse, vocês não vão ver essa parte, né? Ah, tá gravando. Ufa, ufa. Estão comigo ainda, né? Então vamos continuar. Gol do Deizinho. Gol do Deizinho, que veio de um latereio, o Lugano arremessa para a área. O que é um latereio? Aquela mistura de lateral com escanteio. É quando o jogador pega a bola na linha lateral e arremessa para a área como se fosse um cruzamento. E aí a bola se embola na defesa adversária, sobra pro Deizinho e ele faz o gol oportunista como é, deixando o jogo em 1-1. Intervalo. Ou seja, um primeiro tempo que o Operário teve praticamente uma chance de gol, uma vez que o Operário conseguiu a escapada, fez seu gol. A partir daí o jogo foi inteiro do Capital, com volume, com troca de passes, com o Carlos muito bem de camisa 10, e aí consegue seu prêmio no final. Segundo tempo. Segundo tempo, o Capital sabia do que precisava de gols e saldos. Claro que as outras partidas ainda estavam acontecendo, mas era o que precisava o time da Coruja
para conseguir a tão sonhada classificação. E volta muito bem. Volta, assim como no primeiro tempo, fechando muito bem a marcação em cima. Gostei muito. Foi um time operário do Capital contra o Operário. Aqui a inversão, mostrando aí que Capital e Operário. Capital também pode ser operário para tentar vencer os operários. Conseguiu marcar muito bem em cima de novo no segundo tempo, que aí começa a entrar algumas chances importantes. Entra o Mateuzinho, entrou bem, na minha opinião, conseguiu render boas chances, inclusive tem ali por volta dos 15, 20 minutos do segundo tempo uma falta na entrada da área que eu via no olhar de cada torcedor da Coruja o gol. E ela passou muito perto. Ela trisca na barreira e passa muito perto do gol, mas não sai. Era um Capital que continuava tendo suas chances, mas dessa vez enfrentava um Operário que queria escapar mais, porque também precisava do resultado. Então era um Operário que tentava muito pelas pontas, mas que era muito bem barrado pelos laterais da Coruja e pelo sistema defensivo da Coruja. O Capital vem com volume, tem suas chances, vai começando a crescer na partida. De novo, não obrigou o goleiro do Operário a fazer defesas gigantes, monumentais, milagres, não teve uma chance clara, absurda, mas era empilhando volume, empilhando escanteio, empilhando pressão. Gostei do jogo do Capital, realmente gostei. E aí consegue seu prêmio com o Cezinha, ele que também saiu do banco de reserva, sai para fazer o gol 2-1. E aí isso gera aos 46 do segundo tempo. Então, no espaço de tempo de 4, 5 minutos ali dos acréscimos, precisava de mais um. Se lançou todo para ataque, não tinha nada a perder. E é claro que o Operário também precisando se lançar todo para ataque, virou um acréscimo ali de lá e cá. E aí, com 2-1 no placar, o Operário se largou para frente, conseguiu o gol do empate já na reta final, 2-2. Estão finalizando a Copa Centro-Leste pro Capital, que não conseguiu aí fazer o seu saldo, mas sai de cabeça erguida. Sai aplaudido pela torcida, sai de cabeça erguida porque com o time alternativo conseguiu fazer um bom jogo. Eu vejo muito futuro nesse trabalho do técnico Luizinho, inclusive conversou com a gente, ele falou da importância da importância agora da semana cheia de trabalho, porque como o Capital foi eliminado agora, não precisa mais jogar quarta domingo, quarta sábado, quarta domingo, quarta sábado, que poupa de viagem também. Aí sim, consegue tempo para o técnico do Capital trabalhar, inclusive conversou com a gente. Luizinho, seus primeiros jogos pelo Capital incluíram a Copa Centro-Oeste, um começo de 2 partidas, inclusive aquele 4-3 contra o Primavera. Eu queria a sua análise do que foi essa Copa Centro-Oeste para o Capital, como também agregou no seu trabalho. E agora, infelizmente, com a eliminação, claro, não é do modo que vocês queriam, mas vocês vão ter uma semana livre, agora de mais fácil, com menos viagens, uma semana aí podendo ser aproveitada, já que os jogos de Série D são no final de semana. Como isso pode agregar também para o trabalho do Capital e o seu trabalho com a equipe? Cara, assim, futebol nunca é fácil, principalmente para o treinador, né? Mas essa questão agora de poder jogar no final de semana, né? E já estou projetando a sequência, né? Você descansar e ter uma semana cheia para treinar a equipe. Cara, eu não vou te mentir, eu queria classificar, mas esse tempo acho que é fundamental para poder colocar um grupo. Você pode notar, o Campeonato Brasileiro e a Copa, a gente alternou muito a equipe que jogou no final de semana e a que jogou no meio de semana, porque enxergo também, e falei aqui daquele patamar, até da parte física, de poder se manter num nível que eu entendo o futebol, né, de propor jogo. Agora, na minha opinião, o futebol ele tinha que ser sempre uma semana para você trabalhar bem, né, treinar. Quando você joga final de semana e quarta-feira, cara, dificilmente você consegue dar um volume de treino. Mais é corrigir a equipe até em cima de vídeos do que voltar a treinar. Então, claro que, como eu falei, a ideia era essa, de manter uma equipe jogando no final de semana e outra dentro da Copa. Infelizmente a gente não avançou. E agora é projetar tudo isso que eu falei, de um grupo forte, e a gente viu aí até os mais jovens num bom nível de competição, né, e trabalhar muito para poder, dentro das semanas, ir se corrigindo sempre, mas, como eu falei, a missão agora é buscar o mais rápido possível a classificação. A gente está próximo disso, né? E depois ir projetando jogo a jogo. A questão é importante também, o maior número de pontos possíveis, né? E também agora hoje a gente tem a leitura absoluta de alguns jogadores não tinham trabalhado ainda, né? O Lugano,
o Couto, o Carlos estreou, o Mufalo, enfim. Agora a gente tem uma leitura absoluta de todas as características das peças que a gente tem, né, para poder formatar uma equipe cada vez mais forte. E outro que conversou com a gente foi o Deizinho, autor do primeiro gol, também citando a eliminação, claro, saindo com gol, ele que é uma peça muito importante para esse time, mas, claro, saindo ali decepcionado, não tem como ser diferente, porque uma eliminação acaba sendo uma eliminação. Futebol, aqui estamos com o Deizinho, autor do primeiro gol do Capital. O Capital fez uma boa partida, chegou aqui precisando de um resultado até com saldo para conseguir a classificação, saberia que seria difícil. Eu queria sua análise do que foi o Capital nessa Copa Centro-Oeste. Fez um bom jogo, mas infelizmente não conseguiu sair classificado. Verdade, acho que a gente fez um jogo firme. Sabíamos que precisava de mais um gol agora no finalzinho, que a gente se atirou para tentar fazer esse gol e acabamos tomando, mas faz parte. Nós saímos dessa competição de cabeça erguida, lutamos até o final. Agora é vida que segue, é focar na Série D para que a gente possa conseguir o nosso objetivo principal na Série D. E agora com Série D, o foco vai ter semanas mais livres para treinamento, para descanso, para realmente aí jogos de final de semana, válido pela Série D. Como você encara agora a competição do Capital e esse é o momento também goleador? Verdade, agora o foco é 100% na Série D. Como o professor fala, todo mundo fala, agora é focar na Série D, para que a gente possa lutar, batalhar, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir esse acesso aí e brigar pelo título da Série D também, que fé em Deus. É isso, conversamos aqui com o Deizinho, autor do gol. Então é isso, o Capital seria normal, mesclar jogadores, é claro, a Copa Centro-Oeste não é o foco de nenhuma das equipes, porque o foco é a Série D, das equipes da Série D, né, as equipes aqui do Distrito Federal. O foco é a Série D, mas é muito importante porque daria vaga para a Copa do Brasil, o vencedor da Copa Centro-Oeste ganha vaga para a Copa do Brasil, então o Capital que não tem essa vaga segurada poderia ser um caminho, acabou não sendo, e agora tem que focar tudo na Série D. Tá bem no grupo, tem 9 pontos em 4 rodadas, vai para a 5ª rodada, a última do turno do grupo. Caso consiga 3 pontos contra o misto, que é possível sim, é um time que vem melhorando, pode já encaminhar, por exemplo, a sua classificação. Mas voltando para a Copa Centro-Oeste, vamos falar como acabou o grupo, né? Como acabaram aí a classificação da Copa Centro-Oeste. E você vem acompanhando comigo. Enquanto eu abro aqui, vou pegando a classificação, você vem trocando uma ideia comigo. Como que você tá, família? Vai bem? Você já pensou na situação dos 3 pássaros na mão ou 2 voando? Porque assim, geralmente eu preferiria os pássaros na mão, mas os pássaros voando também são muito bons. E como é que tá a tubulação da casa, hein? Ah, isso tem que ver, tubulação da casa é um negócio complicado. Não quero saber. Vamos aqui para a classificação, peguei já. Como finalizou? Grupo A, o grupo de capital, finalizado com o Vila Nova. Aqui é o detalhe, né? Todo mundo, os 6 primeiros com 8 pontos, e o Capital, quando estava ganhando, também estava com 8 pontos. Vamos lá. Vila Nova foi o primeiro colocado, com 8 pontos. Segundo ficou o Rio Branco, também com 8 pontos. Terceiro, o Operário, esse que o Capital enfrentou hoje, com 8 pontos. Em quarto, Araguaína, em quinto, Capital, com 6. Mas lembrando que quando estava 2-1, o Capital estava com 8 e faltava um golzinho para conseguir a classificação no saldo de gols. Fechando o grupo, o último colocado foi o Primavera, com apenas 2 pontinhos. Vamos para o grupo B. Grupo B, grupo do Gama. Gama liderando 100%, hein? Mesmo jogando com um time alternativo na Copa Centro-Oeste. Mostra que esse time alternativo, cara, é bom demais. Mostra que o Gama tem elenco. Gama invicto, atualiza a tabela. São 23 jogos de invencibilidade no ano e 27 no total desde a última derrota lá em 2025. É um Gama alérgico à derrota, vencendo uma equipe de Série B, claro, mesclada, mas com alguns titulares. Venceu o Atlético Goianiense, vamos lá, é o primeiro colocado com 15 pontos, segundo Anápolis com 9, terceiro Atlético Goianiense com 7, quarto Porto Vitória também com 7, quinto Tocantinópolis com 3 e sexto Cuiabá com apenas um pontinho. Como ficarão o chaveamento aí, como ficará o enfrentamento, lembrando que na semifinal da Copa Centro-Oeste é jogo único e na final é jogo de ida e volta. Na semifinal, o Gama vai definir em casa exatamente por ter tido a melhor campanha. O Gama vai enfrentar o Rio Branco. Não é fácil, é uma das grandes forças, tá? Da Copa Centro-Oeste, uma das grandes forças mesmo, assim, é até meu favorito, até a liderança. Acabou que o Vila Nova pegou essa liderança e é meu favorito, que é o Vila Atlético Goianiense. Jogam com o time alternativo aí, o time Vila Nova praticamente sub-20 nessa Copa Centro-Oeste, mas o Rio Branco é difícil, não vai ser fácil, porém jogando no Bezerrão, e é um Gama que vem fazendo um ano, ó, quase perfeito aí, muito bem o ano do Gama. Gama vai enfrentar o Rio Branco e o Vila Nova vai enfrentar Anápolis. E aí,
teremos a grande final entre os dois vencedores. E lembrando que o vencedor da Copa Centro-Oeste vai jogar a Copa Verde, que é uma final contra o vencedor da Copa Norte. Então é isso, me despeço daqui com vocês. Hoje eu não tomei banho não, tá? Hoje não teve banho, não teve esguicho. Eu já tô entendendo aqui o gramado do JK. Mas é isso, um bom jogo, mas que acaba com uma eliminação do Capital. Já seria difícil pela combinação de resultados, mas entrou aqui, jogou futebol, apresentou coisas positivas, acho que dá para levar muita coisa daqui. E agora, aproveitar uma semana livre de trabalho, o técnico Luizinho, para treinar, descansar, diminuir um pouco essa rotina louca de viagens e focar na Série D, porque tá bem em pontuação e a classificação vencendo mista no próximo final de semana pode ficar bastante encaminhada. Então é isso, mas o detalhe, né? O Capital de novo se complicando para o Operário. Se complicou na Copa do Brasil, né? Perdeu, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Operário, o outro fantasma, que agora caindo na Copa no Centro-Oeste, que ainda não para o Operário. Então é o Capital perdendo para o Operário? Onde é que eu já vi essa história em algum lugar? Tem um livro que fala sobre isso? Será que os operários podem sim derrotar o capital? Mas foi um capital operário se rendendo aí também, ó, a característica do nome. Então é isso, valeu. Mais um Sobrevivendo a Viver. Eu te pergunto, você é um operário? E eu já te respondo, todos nós somos. Nós, todos nós, menos alguns. É isso, valeu, até demais. E eu, como sou um bom operário, trago aqui mais um trabalho para vocês. Entregue mais um Sobrevivendo ao Vivo. É isso, valeu, até a próxima. Tchau, valeu, fui.